E vem conferir uma análise do 12º e do 13º episódios da segunda parte da última temporada de Bleach. E no vídeo de hoje eu vou fazer algo diferente do habitual. Normalmente, semanalmente, eu venho aqui e faço análise de episódio por episódio. Mas essa semana para Bleach foi atípica, porque essa semana marcou os dois últimos episódios da segunda parte da última temporada de Bleach. Então, em vez de eu fazer dois vídeos separados, analisando o 12º e o 13º episódio, eu vou analisar os dois de uma vez. Vale destacar que nessa semana, ainda que eu estou lançando esse vídeo, vai sair mais um vídeo aqui no canal, onde aí sim eu vou fazer uma análise mais técnica e também dando uma nota final para a segunda parte da última temporada de Bleach. Então eu vou começar falando do 12º episódio, vou dar uma opinião sobre ele, eu vou falar sobre o 13º, vou dar uma opinião sobre ele e no final eu dou uma opinião geral sobre o que eu achei desse final de temporada e que eu espero daqui pra frente, se terminou bem ou não essa segunda parte. Bom, o 12º episódio começa de uma forma diferente. Ele não começa da forma como o 11º terminou, que seria o Yhwach lutando contra o Ishibei. Na verdade, esse 12º episódio começa com o Urahara, e ele está fazendo algo no chão que ainda não foi revelado. Algo que é muito comum acontecer em últimos episódios de temporada, que seria, vamos começar a criar ganchos futuros para a próxima temporada. Porque se só acabar com a batalha final, aquilo não vai gerar tanto entretenimento para o público, para ele querer saber mais, teorizar sobre coisas em cima. Aqui, eles fazem diferente. Eles já começam trazendo características para os próximos episódios. Inclusive, o 12º episódio, ele é o que mais tem preparações para as próximas temporadas, principalmente nesse começo e no final do episódio. Nesse começo, começa com o Urahara escrevendo, desenhando algo no chão, que não nos revela o que é para uma próxima temporada. Logo depois disso, aparecem os Vizards que estão na Terra, que estavam coletando coisas para o Urahara, e que eles chegam aqui trazendo essas características, esses objetos. Isso também é coisa para a próxima temporada. Afinal, os Vizards só apareceram agora, vão ter uma importância futura, o que eles estão trazendo vai ter uma importância, e aí termina com mais uma coisa super importante para uma próxima temporada, que é apresentado agora, que seria o irmão da Yoruichi. A gente nunca soube que ela tinha um irmão, mas ele aparece aqui com um material misterioso, que é um material que até o Urahara fala que vai ser importante para o futuro. Da boca do personagem, super importante, ele já fala que vai ser algo importante, porque o irmão da Yoruichi fala, eu trouxe tantos materiais importantes para a batalha dela, e aí o Urahara fala, relaxa que quando você chegar no momento certo, você vai dar as coisas para ela. Então, até isso, é coisas que estão preparando para o futuro. A única coisa que eu acho importante discutir aqui, além dessa preparação para a próxima temporada, que é, olha os personagens que estão chegando, personagens fortes, personagens relevantes, personagens que tiveram relevâncias em arcos passados, como os Vizards, e agora eles estão aqui, vai ter coisa ainda, muita coisa para acontecer. Ainda tem uma outra característica muito importante, que é uma discussão que eles apresentam aqui, que nunca foi tão bem trabalhada em Bleach, mas eu acho super legal e eu queria destacar. Nessa parte, a Hiyori traz uma discussão que eu acho super interessante, que é o Urahara. Qual é o papel do Urahara dentro dessa história? Isso eu acho super legal. Kubo nunca conseguiu explorar muito bem o Urahara nesse ponto. O Urahara ele usa muito como um mecanismo de roteiro sempre, para ele poder resolver os problemas. Para o Ichigo de um lugar para o outro, para ele sair, por exemplo, do Ecomundo e ir para a Soul Society. Como eles vão sair da Soul Society para ir para o Ecomundo, da cidade normal para ir... Então ele sempre usou o Urahara como essa desculpa, uma desculpa para os personagens treinarem e ficar mais fortes. Mas eu acho o Urahara um personagem muito mais complexo que isso. Muito mais do que só ver qual é a Bankai dele. É muito mais do que saber qual é o passado dele. Se você for ver, todo o arco de Bleach, ele tem uma importância muito grande em relação à história e também como ele trata os seus companheiros. Isso é uma discussão muito boa, muito interessante e que o Kubo nunca abordou e que eu acho que eu posso até fazer um vídeo à parte algum dia falando sobre isso. Como todo o arco, o Urahara meio que sacrifica todo mundo sempre para poder chegar no objetivo final. Já fez isso com a Rukia, já fez isso com o Ichigo nesse arco, por exemplo, já fez isso com outros personagens, como no flashback, quando a gente descobre como foi o começo
começo do Aizen, até ele fazer com que todos os Vizards realmente tenham o poder de rolo dentro deles. Então, o Urahara, ele é alguém que a Iori traz uma discussão aqui super interessante, que o Urahara sacrifica tudo e todos para poder chegar no objetivo final, que é proteger a sociedade, a Society. E isso é super interessante. Eu não vou entrar muito nesse vídeo para não ficar tão longo e falar mais do episódio, mas esse começo é mais isso. Essa discussão super interessante e apresentar coisas futuras, como os Vizards, como o que o Urahara tá fazendo e o irmão da Yoruichi. A partir daí a gente volta para a divisão 0, onde a gente continua a luta a partir dali. Já que todos aqueles Quincy's estavam mortos até aquele momento, a luta vai mudar de parâmetro. Vamos ter 3 contra 3, mais o Ishibei contra o Yahaba. O Ishibei contra o Yahaba é uma luta que eu gosto muito, por causa que entra num ponto que o Kubo faz muito bem na sua obra, que seria utilizar a sua criatividade. Eu acho que o Kubo, ele é uma excelente pessoa para imaginar design de personagem, e ele também é muito criativo para pensar em cenários, construção de mundo e também construção de personagens. Quando ele pensa nos poderes dos personagens, eu acho ele super criativo. Quando ele pensa no design que ele vai colocar para os personagens, eu acho super criativo. Quando ele apresenta um universo e elementos para o seu universo, ele também vai muito bem. Mas eu acho que o problema do Kubo fica mais no ponto de como ele vai explorar a sua história, como ele vai desenvolver algumas coisas. Algumas coisas ele é muito apressado, algumas coisas ele é muito corrido e fica meio jogado dentro da obra. Você sente isso em muitos arcos, principalmente no do Fullbringers. E quando você lê o mangá desse último arco, você sente muito isso em alguns pontos. Só que aqui quando você chega nessa luta, você vê a maior característica dele, que é como ele é criativo. O Ishibei, utilizando uma técnica do seu, praticamente, pincel contra uma das armas mais fortes, que é o do Yahaba, ele consegue dominar ele completamente. E como ele faz isso? Porque ele foi o cara que criou tudo que tem nome na Soul Society. Ele nomeou tudo. Isso é muito raso se você parar a pensar. Mas aqui a gente entende o poder que ele tem da fala. Porque o que ele fala acaba acontecendo. É mais ou menos o poder da imaginação que aquele personagem tinha que lutou contra o Zaraki, mas aqui muito mais poderoso, porque ele não tem que imaginar, ele não tem esse perigo. Aqui, só dele pensar, só do que ele escreve, só do que a tinta dele toca, ele consegue pensar. E como você luta contra alguém que pode tirar tudo de você, só praticamente pintando? Isso é super legal, porque na minha opinião, isso é uma metalinguagem que o Kubo colocou dentro dessa obra. E por que eu falo isso? Porque o personagem pode ser o personagem mais forte do mundo. Se o Kubo, que é o escritor máximo, quiser acabar com ele, pode acabar. E isso é super interessante. Não tô falando que o Ishibei é o Kubo dentro da obra, mas é uma metalinguagem, é aquela ideia. Você pode ter o personagem mais forte do mundo, o autor que tem uma caneta, um pincel, um lápis, ele através da sua obra pode destruir qualquer personagem. E isso eu acho super legal. É como se ele escrevesse esse universo, e eu gosto muito disso. E como ele utiliza o personagem. A luta, ela é muito boa e ela vai escalonando, ou seja, ela vai crescendo de uma maneira super interessante, porque o Yahaba durante todo o episódio, porque a luta não fica toda sobre eles, mas fica escalonando em cima deles. Você vê como o Yahaba tenta de tudo, usar seus melhores poderes, as suas maiores armas, mas alguém que tem o poder do pincel consegue simplesmente tirar os braços deles, tirar a voz dele e tirar até o nome e quem ele seria. E isso é muito legal. Gosto da metalinguagem de ser praticamente o escritor lutando contra o principal personagem e ao mesmo tempo como eles brincam com o personagem que criou o universo como um todo. E enquanto tá acontecendo essa luta, tá acontecendo 3 lutas paralelas, como eu falei, dentro do útero ali, como eles chamam, né? A primeira luta seria o Yuryu contra a Senjumaru. Bom, essa luta ela é interessante porque você vê o poder da Senjumaru, que vai ser importante muito pro 13º episódio. Aqui é uma luta até equilibrada. Eu acho que esse episódio como um todo é pra fortalecer mais aquela mentalidade de olha como a divisão 0 é forte. Porque logo depois dessas 3 lutas que eu vou falar agora, eles voltam com alguns outros personagens que estão muito mais poderosos. E aí você consegue meio que nivelar o nível de poder. Esse arco é uma parte que o Kubo também é bom, que é no ponto de, em vez de ele ficar explicando toda hora, colocando texto na tela de como esses personagens são fortes, ele coloca um pra lutar contra o outro pra você saber o nível de poder deles. Aqui, por exemplo, o Ryu visivelmente tá mais forte. Visivelmente ele tem o poder do Yahaba dentro dele. A gente sabe que ele tá forte. Senjumaru mesmo assim acaba com ele totalmente. A outra luta que também acontece isso seria a luta envolvendo Tenjiru contra o Jugran. Jugran é um personagem muito misterioso para essa obra até agora. Ele pouco fez em relação à luta, mas a gente sabe da inteligência e como ele é o braço direito do Yahaba. A gente sabe que ele é muito forte, mas a gente viu muito pouco ele em ação, pouco dele realmente dando algumas ideias sobre o mundo dele. Mas a gente sabe que ele é muito poderoso, a gente sabe que ele vai ter um potencial muito grande a partir daqui, por ele ser o braço direito praticamente do rei dos Quincy's. E a partir daí, ele tem uma luta super equilibrada, e também entra uma coisa muito interessante que é
é como eles usam os poderes. Aqui nessa luta, a gente vê alguém que teria um poder que seria envolvendo as águas termais. A parte da criatividade do cubo que eu elogiei no começo dessa análise, volta aqui. Como ele usa na parte de, por exemplo, retomar o sangue do corpo de um personagem, ou de usar as águas aquecidas e uma espada, uma arma, que usa praticamente uma Zanpakuto, que usa o poder do sol. Tudo isso é muito criativo e muito interessante, uma luta que funciona muito bem, até porque a animação desse episódio é linda, que eu vou falar no final do 12º, vou analisar um pouco mais da animação. E aí a última luta que tem, seria envolvendo o Nimaya versus o Askin. Uma luta também que o Askin volta, ele vai mostrar o poder dele, é uma luta bem rápida, e depois que acaba essas lutas, a gente vê a superioridade da Divisão Zero, ganhando de todos esses três com muita facilidade. O Yhwach também tá perdendo essa luta, e ele precisa apelar pro seu poder máximo. E o que seria esse poder máximo? Ele vai roubar o poder dos Quincy's que são existentes de modo geral. Ele mata e sacrifica todos os Quincy's que já estão derrotados na parte da Soul Society, e eles pegam o poder e transferem dentro de onde está o Palácio do Rei. A partir daí, todos os personagens que estão ali, que são os Quincy's que já estavam derrotados, eles renascem para poder lutar mais uma vez. Mais forte e mais poderoso, misturando o poder de todos os Quincy's que já apareceram até agora e foram mortos e sacrificados pelo Yhwach, agora com o poder deles. E a partir daí o episódio se encerra, e aí a gente vai para uma cena pós-créditos, que seria o Ukitake usando o Namikaki, que seria um poder novo, que também é uma coisa que não vai aparecer no 13º episódio, mas é importante pro futuro. E esse foi o fim do 12º episódio. 12º episódio que tem muita coisa boa. Eu gosto dos pontos que eles preparam para uma próxima temporada, que será a parte 3, tanto no começo do episódio, utilizando novos personagens que estão voltando, como ao mesmo tempo utilizando na cena pós-créditos, e na parte que envolve a sequência de ação dos quiz contra a Divisão Zero, eu acho fantástico em todos os sentidos. A animação, a escolha das cores e a brincadeira com tudo isso. Vai ter um elemento que vai ser usado mais no próximo episódio, mas eu posso já falar aqui, porque ele meio que trabalha bastante aqui, que seria a ideia do preto envolvendo o poder do Ishibei. O poder do Ishibei, ele envolve tudo que envolve preto, ele consegue dominar e vai ficar mais forte no próximo episódio. Aqui, ele trabalha meio que como ele estivesse brincando com a luta com o Yhwach. Mas a escolha do cenário ser completamente branco, porque é o Palácio do Rei, porque ele é o rei, algo luminoso, brinca muito bem com o contraste dos Quincy's, porque eles realmente usam muito branco. E isso é muito interessante, porque se você parar pra pensar, o Yhwach, por ele ser os Quincy's, eles usam todo muito branco. O Palácio do Rei, que é a parte do Divisão Zero, todos usam muito brancos. E até a parte dos capitães, toda a roupa deles usam também brancos. É uma metáfora com tudo isso. Isso é muito legal. A animação brinca muito com esse contraste. Eu gosto muito de como eles brincam com outras cores através disso. Nas asas dos personagens, nos poderes especiais, desde o azul da água ao brilho de uma espada, até realmente na cor mais do uniforme deles. Você consegue perceber como ele consegue brincar muito bem. E destaque muito para Sejumaru, que usa muito aquelas lâminas em volta dela, com todos os seus braços, usando coisas mecânicas que deixa tudo mais bonito, porque é um dourado, é um ouro, se destacando num branco. Então as cores são muito boas e a animação é muito boa. Uma animação muito marcante, porque ela é muito fluida e acaba sendo te prendendo ao longo do episódio, ao longo das lutas. Até isso é muito interessante, porque nesse ponto das lutas, não estão lutas equilibradas, não estão lutas que você vai falar, nossa, que equilíbrio ver essas lutas. E mesmo assim, elas te prendem. Mesmo assim, você quer ver mais e rever algumas cenas, porque os personagens são bons, são carismáticos e as lutas funcionam muito bem, sem contar que termina com uma boa virada numa cena pós-créditos. E aí a gente vai pro 13º episódio. A descrição do 13º episódio vai ser muito mais rápido, porque as coisas acontecem muito mais rápidas nesse episódio. É muito mais um episódio de ação para encerrar a segunda parte, do que algo de vamos construir coisas futuras, vamos apresentar coisas futuras. Não, é um episódio mais de ação. E é legal ver a volta dos Quincy's, porque todos eles têm potenciais muito grandes. Todos eles são muito legais de se ver. E eles, quando eles vão estar pela primeira vez com o Divisão Zero, você vê que eles têm um poder, desde um poder de arma, a um poder de como pode controlar outro personagem. E são poderes que têm um potencial muito grande, mas que são usados muito rápidos e eles morrem muito rápido. Aqui, eles conseguem realmente voltar e usar seu poder máximo. Claro, um personagem acaba tendo mais espaço que o outro, mas é muito legal ver eles voltando e com o poder máximo, com essa desculpa que o Cubo deu, você até como público aceita um pouco melhor esses Quincy's com um poder muito mais forte conseguir realmente
lutar com a Divisão Zero. E não é algo que realmente ele tira do nada. Até parece que ele tira do nada, mas ele não tira. Porque, primeiro, ele não dá um poder do nada pros personagens, pros Quincy's. Ele fala, esses personagens estão pegando todo o poder que os outros personagens tinham, os outros Quincy's que sacrificaram por eles, e agora estão com eles. E tem outro fator. A gente sabe desde o começo que quando um Quincy morre, ele acaba tendo o poder voltado pro Yhwach. E o Yhwach, desde o começo, falou, eu que dou o poder pra eles. Eu dou um pouco do meu poder pra cada um. Então, não é algo apelativo no sentido de, ele tirou do nada. Sim, ele tirou um pouco do nada, ele conseguiu tirar o poder de um e dar pro outro. Mas, mesmo assim, não tem como negar que o Cubo, pelo menos, tentou construir de uma certa forma. Se meio apressada, se não tão bem feita, pelo menos ele teve uma ideia boa que não foi tirado nada. Isso eu gostei. E a sequência de ação é boa, porque ele teve que inventar uma boa criatividade de luta. Com um personagem que tem um poder que a sua zona empacotou, tem que chegar muito perto para destruir um personagem, que a sua maior qualidade é o poder da Sniper, que ele fura tudo até chegar no seu objetivo. Tem outro personagem que ele é um gladiador, e ele vai lutar contra uma personagem que tem um poder que corpo a corpo, ela não é o mais forte dela. E essa coisa de mudar esses personagens me agradou muito. As lutas vão evoluindo e você vê que os Quincy's têm uma superioridade. Até que todos eles acabam da Divisão Zero, percebe que eles não têm capacidade de ganhar desses Quincy's no poder que eles estão atualmente, então eles têm uma solução para isso. Vamos juntar todos em um, e a partir daí ele vai ter o nosso poder máximo, como se fosse realmente dar o poder máximo para um personagem, para ele poder usar o seu poder máximo. Eles dão para Senjumaru, e ela acaba usando a sua Bankai. Mais uma sequência incrível, eu adorei a Bankai dela, eu adorei como ela foi feita na animação. No mangá eu tinha gostado, mas eu acho que apesar da arte ser muito boa, eu não tive esse impacto. Aqui, vendo em cena, foi bem legal e bem feito, porque você muda muito as cores, e é legal ver como a animação muda de acordo com como a Bangai vai selando cada um deles. Um usa como se fosse uma metáfora de Maria movediça, o outro realmente prende como se fosse um jogo que vai prender como se fosse uma armadilha de morte, a outra realmente fica selado. Isso é muito interessante e a Bankai é muito bem feita, sem contar que ela cria um impacto e é legal ver ela em cena. A partir de acabar essa sequência da Divisão Zero, a gente acaba chegando na parte do Yhwach contra o Ishibei. Nesse ponto, o Ishibei acaba falando que ele vai usar o seu poder máximo e ele vê que ele tá muito mais forte que o Yhwach, apesar do Yhwach também ter ganhado mais poder a partir dali. E aí começa a ideia de como o preto vai brincar com o branco. Ele usa a sua Bankai, e é até legal ver, de novo, essa ideia de ele deu nome pra tudo. Então ele usa um nome gigantesco que fala, hoje em dia é conhecido como Bankai. Esse é o nome que ele deu pra Bankai original. E isso é muito legal, é muito criativo, muito bem feito. Mais uma metalinguagem do escritor dentro da sua própria obra que eu gosto muito. Aí ele acaba meio que usando isso e usando todo o seu poder de tinta contra o Yhwach. É legal ver como ele não sabe se ele tá vendo uma espada ou um pincel, e como parece que nada afeta ele. E o Yhwach se sente super confiante quando ele percebe que ele não consegue falar o nome da sua espada, porque ele acertou sua espada. Isso é muito legal. E no final, ele chama ele de Formiguinha, porque ele consegue mudar o nome do Yhwach. E é muito legal ver essa luta, porque sempre parece que tá muito tranquila. Então você sempre espera uma virada. É uma luta boa, criativa, bem feita, bem animada, bem coreografada. Eu adorei tudo que envolve essa luta. E como o poder do Ishibei é muito bom, porque ele sai do padrão. Ele é um poder super apelativo, mas muito interessante quando bem utilizado, como foi feito aqui. A partir daí, quando o Ishibei fala que ele é a formiguinha preta, ele usa mais um pouco do seu poder envolvendo as mãos, e o episódio acaba, e a segunda parte da segunda temporada se encerra. Eu também gostei muito desse terceiro episódio, mas como eu falei, tem muito menos coisa pra falar, porque o episódio é muito mais focado na ação, e é aquela ação que é muito mais legal você assistir do que ficar descrevendo aqui. Mas eu gostei da ação, eu gostei da animação, como eu falei, continua mantendo a qualidade. E eu acho que esse é um ponto muito importante. E porque a animação meio que repete o que eu falei na primeira parte. Porque, pelo que eu sei, esse episódio ele foi feito em duas partes aqui, lançado pelo mundo, como está disponível no streaming. Os 12 teve 25 minutos e cortou para mais 25. No Japão, eles fizeram um episódio inteiro, e juntando, que é mais de uma hora, que são esses dois episódios, que tem praticamente 25 minutos cada episódio, então dá 50 minutos, mais uns 20 minutos, que seria 1h10, de comercial no Japão, porque passou direto. Aqui dividiram. Então, já que todos fizeram a animação dos dois episódios junto, por isso a qualidade se mantém muito alta. É como se eles pegassem os melhores da equipe técnica, colocassem para fazer a animação do episódio como um todo. Por isso que o 12º e 13º tem traços muito parecidos, muito próximos, e uma qualidade do mesmo nível de animação, de cores, de como eles utilizam, porque é a mesma equipe. E isso é super interessante, porque muda a equipe de episódio para episódio. Eu acho que a qualidade se mantém muito alta, porque eles tiveram mais tempo para trabalhar aqui, e a escolha de colocar 2 episódios de uma vez ajudou muito. Vai lembrar que teve um ponto nessa temporada onde o Bleach ficou uma semana, 2, sem ter episódio,
pra eles focarem nesses episódios finais e você ver como valeu a pena esse tempo pra ter um trabalho maior. Porque a animação tá fantástica e a parte das coisas tá fantástica e a trilha sonora de Bleach eu amo como eles colocaram uma trilha sonora nova misturando com a antiga que sempre funciona muito bem. No fim, o 13º episódio também funciona muito bem. Só pra fechar uma coisa agora da temporada como um todo e mais dos 2 últimos episódios, eu gostei desse final de temporada, cria uma expectativa porque vai acontecer a partir de agora, mas eu acho que, primeiro, poderiam ter colocado uma cena pós-créditos no 13º episódio. Em vez de colocar uma piadinha pra acabar o episódio, depois dos créditos, coloca uma cena pós-créditos pra empolgar um pouquinho mais. Pode ser o Ichigo chegando no Palácio do Rei, ou até colocando algumas participações que eu sei que vão ter a partir de agora, pra quem já leu o mangá. Então eu acho que seria super interessante colocar uma cena pós-créditos pra criar mais impacto. Outra coisa, eu acho que eles encerraram num momento bom, mas muito complexo. Por quê? Porque esse arco final, ele é um arco final. Então você vai lendo tudo de uma vez. E já que tá no meio de uma luta, não tem onde você parar muito bem aqui. Então eles tiveram que parar onde dava. Então eles pararam mais ou menos num ponto bom pra se encerrar, mas não é aquela virada gigantesca, porque você sabe que o Yuraba não morreu. Então também vira uma virada meio que, ela é boa, mas não é tão pesada pra terminar uma temporada. Eu acho que quando você vê a última temporada como um todo, todas as 3 partes que vão ter, vai ficar ótimo. Mas aqui, pensa uma virada um pouco maior. Já que eles sabiam que não tinha como ter uma virada um pouco maior, por isso que a cena pós-créditos ia dar esse gosto a mais que eu senti um pouco de falta. Mas no fim, foi um final muito bom para uma temporada excelente. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do final da temporada de Bleach? Que nota você daria pra ela? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.